saúde-vos com a santa paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra inspirada nesta noite encontra-se no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo 13, no que diz: se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, certamente vivereis. E é verdade, porque enquanto os primeiros habitantes da terra estavam na presença de Deus, vivendo pelo Espírito, falando com Deus diariamente, todas as tardes, eles viviam, tinham vida em abundância, até o momento em que o pecado entrou no homem através da astúcia da serpente, e a nossa carne ficou decaída pelo pecado de Adão. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas pelo pecado de um homem entrou no mundo a morte. Mas pela virtude de um único homem entrou na terra a vida, a saber, através de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, Redentor das nossas vidas, do cativeiro, da morte, do pecado, da escravidão, dos vícios, de toda sorte de males. Pois estávamos todos perdidos e destituídos da glória de Deus. E veio Jesus Cristo nos resgatar das cadeias do pecado e da morte e do inferno, a fim de que tenhamos vida e vida em abundância. Por isso, temos que mortificarmos as obras da carne, a fim de que o Espírito vivifique em nós. Porque se vivermos segundo a carne, pereceremos. Mas se pelo Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo de Deus, nós mortificarmos as obras da carne e frutificarmos através dos frutos do Espírito Santo, certamente
viveremos. Porque o penhor da carne é a morte, mas o penhor do Espírito é a vida. Mas dentro de nós milita duas forças totalmente opostas, uma guerreando com a outra. O apóstolo Paulo sentia esta luta dentro dele mesmo e dizia: maldito homem que sou, quando me livrarei desta carne mortal que me leva a pecar e que me conduz à morte. Maldito homem que sou, não faço o bem que quero, e sim o que não quero, isso faço. E se já não faço o que não quero, não sou eu mais quem faço, mas o pecado que em mim habita. Portanto, não é nada fácil lutar contra a carne, porque ela guerreia dentro de nós, nos estimulando a pecar. O próprio apóstolo Paulo, homem escolhido pelo Senhor Jesus Cristo, como instrumento de escolha para fazer a sua obra na face da terra. O mais importante deles. E foi ele arrebatado até o terceiro céu. Mas mesmo assim, sentiu na sua pele as fraquezas da carne, a luta dentro de si mesmo, que não é nada fácil. E o apóstolo Paulo dizia que dentro dele guerreava duas forças opostas, de maneira que uma queria vencer contra a outra. Duas vontades, a vontade da carne de pecar e a vontade do Espírito de obedecer a Deus, de renunciar ao pecado, aos apetites da carne. Portanto, não é nada fácil guerrear contra a carne, pois o homem forte não é aquele que vence o outro, que vence o próximo, mas forte é o homem que vence a si mesmo, ou seja, que consegue vencer a carne, que consegue mortificar a carne, que consegue matar a própria carne, falando-se dos desejos do mal, das tendências
malignas que não agradam a nosso Deus. E foi através da carne que a antiga serpente iludiu a Eva e tirou Adão e Eva da presença de Deus. E ele continua usando da carne. Só que agora com uma vantagem bem maior, porque antes os primeiros habitantes da terra estavam na presença de Deus, não teriam ainda experimentado o pecado. A carne ainda não estava decaída, degenerada pelo pecado. Agora, nessa guerra, nesta batalha, o inimigo está com grande vantagem, porque a nossa carne é decaída, a nossa carne já está manchada pelo pecado original. A nossa carne já está contaminada pelo veneno da mordida da serpente que feriu os primeiros habitantes da terra e contaminou toda a sua descendência. A nossa carne agora é decaída. Por isso que precisamos jejuar e orar sempre como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Orai e vigiai, para não entrardes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o inimigo está com grande vantagem nesta guerra, porque a nossa carne é fraca. Por isso precisamos nos fortalecer com jejum, oração na madrugada, buscar força em nosso Deus, porque não é fácil não, vencer a carne, vencer o inimigo que está dentro de nós mesmos. A nossa tendência de fazer o mal, de pecar, nós temos que tomar muito cuidado, a fim de que o inimigo não tome a nossa coroa, não roube a nossa coroa de salvação, porque custou muito caro. Foi preço de sangue, e sangue de um justo. Não é brincadeira, não. Nós jamais poderíamos pagar este preço, mas essa vitória nos foi dada pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque ele morreu em nosso lugar, nos livrando da condenação eterna para todos aqueles que creem no seu sacrifício e recebam-o como
único e suficiente Salvador da sua vida, das nossas vidas. E agora você que está ouvindo esta palavra, que está assistindo a esta live e os que ainda irão assistir a este vídeo, eu vos convido em nome do nosso Senhor Jesus Cristo a recebê-lo como único e suficiente Salvador da sua vida. Portanto, vamos derrotar o inimigo das nossas almas, o inimigo das nossas vidas, a fim de que possamos sair do cativeiro, da escravidão, do pecado e dar lugar ao Espírito Santo de Deus trabalhar dentro de nós, a fim de que possamos mortificarmos as obras da carne e desviar da morte, da condenação eterna e vivermos segundo o Espírito de Deus, a fim de que entremos na salvação, a fim de que herdemos o reino de Deus, que foi preparado para nós que recebemos esta salvação que nos foi dada gratuitamente, nos foi oferecida pelo Pai. Portanto, receba agora o nosso Salvador Jesus Cristo, professando essas palavras de salvação e de vitória, recebendo-o como Senhor e Salvador da sua vida. Portanto, fala comigo agora. Senhor Jesus Cristo, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa todos os meus pecados e escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida. E os que estão afastados do caminho também professem com fé a reconciliação das vossas vidas, se arrependendo e dizendo: Senhor Jesus Cristo, perdoe os meus pecados e me reconcilie contigo, me escrevendo o meu livro novamente no livro da vida, a fim de que eu participe também deste projeto de salvação e seja livre da escravidão do pecado e das investidas de Satanás. Oh, aleluia! Glória a Deus! Que o poder de Deus esteja presente nas vossas vidas e eu repreendo todo o mal, toda obra diabólica de feitiçaria, macumbaria, repreendo toda seta,
toda a enfermidade do mal colocada pelo diabo em suas vidas. Caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar, a fim de que os outros recebam também a salvação de Deus. E de se inscrever também no canal que está disponível aí no link. Aleluia, glória a Deus. Fiquem todos na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.